Boa noite a todas, todos, todes presentes. Hoje, então, nossa segunda aula. Eu vou fazer um textinho breve aqui de introdução da nossa convidada, antes de chamá-la, tá bom? A filosofia Banto é uma rica tradição de pensamento originária da África subsaariana. Ela oferece uma visão profunda sobre a interconexão entre seres humanos, natureza e o universo. O termo Into, presente na palavra Banto, significa ser ou essência, enquanto Banto traduz-se como pessoas, indicando a centralidade do ser humano na cosmovisão Banto. Então, Banto seria uma coletividade dessas essências do ser. Essa filosofia sublinha a importância da harmonia e do equilíbrio em todos os aspectos da vida, promovendo uma existência que respeita tanto o ser quanto a comunidade e o ambiente ao seu redor. Então, na filosofia Banto, não existe um bem-estar que seja individual. O bem-estar ele só existe se ele for também coletivo. No Brasil, um país marcado pela diáspora africana, a influência da filosofia Banto pode ser observada em diversas práticas culturais e sociais. Nossa convidada da semana, do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, é a Esther Carro, uma arquiteta atuante em toda a cidade de São Paulo, mas principalmente no Jardim Colombo, que está localizado dentro de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo. E ela, no meu ponto de vista, incorpora os valores dessa cosmovisão em seu trabalho diário. Através de iniciativas que realizam mutirões, arquitetura social e de base comunitária, ela busca não apenas melhorar as condições físicas do espaço, mas também fomentar o bem-estar e a dignidade coletiva, com o instituto que ela mesma fundou, chamado Fazendeando, que visa a transformação territorial, cultural e socioambiental. Essas práticas refletem a filosofia Banto ao enfatizar a interdependência entre as pessoas. A arquitetura, nesse contexto, torna-se um meio de expressar e fortalecer os laços comunitários, reforçando valores como a cooperação, o respeito mútuo e o cuidado com o outro. Assim, o trabalho da nossa convidada na região é um exemplo vivo de como a filosofia Banto e sua interpretação de sua cosmovisão podem inspirar e transformar comunidades, mesmo em contextos urbanos complexos. Em contraposição às condições mais insalubres em virtude de uma desassistência governamental que perdura por décadas no estado de São Paulo, mas não só no estado de São Paulo, a gente sabe que isso também é observado nacionalmente, sua intervenção, enraizada em princípios tão frutíferos em meio à sequidão estrutural, nos revela como uma arquitetura desobediente pode impactar a vida de milhares de habitantes e tornar o cotidiano de todos mais digno. Então, a Esther Carro está aqui. Obrigada, Esther, por aceitar o nosso convite. Ela é arquiteta e ativista social, é presidente do Instituto Fazendeando, ela é destaque da Forbes Under 30, na categoria Design, em 2023, é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em Planejamento Urbano pela FIAM, Centro Universitário, pós-graduada em Urbanismo Social pelo INSPER e em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade. A Esther foi eleita uma das 100 mulheres brasileiras extraordinárias pelo livro Rebel Girls e é também colunista da plataforma Caos Planejado e é integrante do elenco da Casa Cor São Paulo pelo 2º ano consecutivo. Esther, seja bem-vinda. É uma honra estar aqui na Escola da Cidade, como já foi lido pela Gabi. Eu fiz uma especialização de habitação em cidade, que também foi de grande valia para esse meu processo acadêmico. E a Gabi, nós já somos amigas aí de longas datas, então, assim, sempre que recebo um convite por parte dela, aceito de imediato, porque a gente tem uma relação de uma amizade muito verdadeira mesmo. Então, obrigada, Gabi. E já de antemão aqui também,
parabenizar aí toda a mobilização, todo o trabalho que você vem realizando, acho que principalmente nesse contexto de empoderar cada vez mais arquitetas negras. Tá? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. E a Bia também, que está aqui, que eu já conheço, nós já trabalhamos juntas, então, também aí uma relação muito boa. E, bom, então, acho que é isso. Eu vou começar aqui a apresentação. E eu acho que eu trouxe essa primeira pergunta justamente para provocar uma reflexão, mas eu gostaria de também escutar, se alguém tiver assim vontade de falar, o que na concepção de vocês, o que vocês acham que é favela. Não tem certo ou errado. É só por uma reflexão mesmo. Alguém chuta, alguém quer falar? Eu acho que é o jeito mais natural de se ocupar um espaço coletivamente, é um jeito de identificar uma referência. Uau! Muito interessante. Mais alguém? Tá bom. Então, acho que é importante a gente trazer um pouco de conceitos. Inclusive, recentemente, faz pouco tempo, que o IBGE, antigamente, ele citava favelas como aglomerados subnormais. Então, imagine só as pessoas viverem dentro de uma favela e terem que escutar que o nome do lugar onde elas vivem, do lugar onde elas vivem, são esses aglomerados subnormais. Não é estranho? Imagine se alguém chega até você e fala assim, poxa, você mora num aglomerado subnormal. É muito estranho falar isso. E aí, agora, recentemente, com uma luta, acho que muito bonita aí por parte da Secretaria das Favelas, essa nomenclatura ela foi alterada, e hoje o IBGE reconhece como favelas e também como comunidades urbanas. E essa é uma imagem, essa foto, assim, ela é uma foto que acho que muita gente conhece, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Inclusive, faz pouco tempo saiu uma matéria, foi capa da revista Veja, retratando a questão da desigualdade, mas também falando que esses apartamentos estão degradados. Né? Então, quem mora nesses apartamentos já não estão conseguindo ter condições de manter, até porque o custo é muito elevado. E é uma imagem que, de alguma forma, ela reflete muito bem a nossa sociedade, não só pela questão da desigualdade territorial, a questão da desigualdade, quando você olha as imagens, então, de cara, você vê piscinas, você vê equipamentos, você vê quadras, você vê áreas verdes, e, do outro lado, você olha as moradias precárias, não tem calçada, se vocês olharem bem, ruas, vielas estreitas. Então, isso é um reflexo do que acontece, não só em São Paulo, mas em diferentes territórios do Brasil. Aí eu trouxe aqui também alguns dados do IBGE de 2022 que falam sobre a quantidade de favelas que existem no Brasil. Então, nós estamos falando acho que esse número com certeza deve ter ampliado, porque, inclusive, depois da pandemia, houve um aumento muito grande de algumas ocupações, de favelas, de moradores em situação de rua, enfim, houve uma piora muito, muito, muito grande. E, então, eu acredito que esse número ele tem, inclusive, hoje, em 2024, ele já tenha se ampliado. Mas por que eu trouxe esse número? Porque também eu acho que é relevante a gente trazer dados, trazer números, para, inclusive, refletir a importância de se ter profissionais da arquitetura atuando dentro desses territórios. Então, quando nós estamos falando de favelas, nós não estamos falando de um número pequeno. Nós não estamos falando, não, porque isso só acontece no Complexo de Paraisópolis, em Heliópolis. Não. Há muitos e muitos territórios hoje que são favelas e que carecem de técnicos
e que, enfim, infelizmente, nós sabemos que não existe um programa, apesar de existir a lei, depois vocês podem pesquisar melhor, a Lei 11.888, que é a Lei de ATIS, que na lei ela fala um pouco sobre a garantia do direito de um profissional a prestar serviços, consultorias, etc., para quem mais precisa, mas ela, de fato, ela não acontece, né? É uma lei assim que, depois, quem puder ler, estudar um pouco mais, vale muito a pena. É uma lei muito bem elaborada, mas a gente sabe que fica um pouco mais no papel, né? Recursos ainda não existe para esse tipo de trabalho. Existe, mas de forma muito pontual. E, bom, e adentrando um pouco mais no território do Complexo de Paraisópolis, nós temos uma das coisas que eu acho que é das mais graves é a parte das moradias. Então, nós temos diferentes moradias que vão desde moradias em madeiras, moradias em alvenaria, também temos habitações de interesse social. E eu coloquei... Eu tenho até imagens piores do que essas, mas eu coloquei essas imagens de forma proposital. A primeira imagem, por exemplo, a família que mora nessa casa, vocês percebem que a casa está sem reboco. Hoje já tem reboco, nós reformamos essa casa, e a família mora nessa casa há mais de 15 anos. E, dentro desse tempo de 15 anos, eles nunca conseguiram fazer um reboco na casa. O banheiro da casa é extremamente minúsculo e caótico, e com criança. A escada da casa também, a escada interna, para acessar do térreo para o primeiro ambiente, extremamente precária. Então, existe uma série de problemas que, muitas das vezes, nós não conhecemos. As pessoas elas estão habituadas a conhecer as favelas pelo aquele tijolinho aparente e o que está do lado de fora, né, a fachada. Então, muita gente não sabe como, de fato, é essa realidade. E eu costumo dizer, inclusive, que dentro de cada moradia há uma história. E não é uma história... geralmente, a maioria das histórias são histórias, inclusive, assim, histórias tristes. E até pela maneira como essas pessoas elas vivem. Então, quem mora, por exemplo, em moradias de madeira, é ainda pior, porque a quantidade de ratos, de baratas que entram é muito grande. E aí tem um problema também da insalubridade, do mofo. Essa foi a primeira casa que eu reformei, em 2017, uma casa de 19 metros quadrados, da casa da Dona Maria. Ela tinha 5 pneumonias, e na casa dela só tinha um vitrô. Sabe o vitrô aquele com as dimensões mínimas? E ali era o reflexo, né? Você conseguia observar, bom, por que ela tinha tantas pneumonias? Por que ela ficava doente com frequência? Óbvio, porque a casa dela tinha muita insalubridade, tinha muito mofo. Nós tivemos que refazer a cobertura, refazer a parte do piso, porque também a casa dela estava inserida em uma área da comunidade onde praticamente brotava água, numa área de brejo. Então, o contexto era muito delicado. Aqui outras imagens também que mostram um pouco a situação do banheiro. Então, é muito fácil você entrar numa casa e ter um balde. E aí tem muita gente que me pergunta, Esther, por que tem um balde dentro do banheiro? Ou, às vezes, tem algum recipiente com armazenamento de água. Porque a parte do banheiro é uma das áreas mais precárias dentro dessas moradias. Nós fizemos uma pesquisa em 2021, e nessa pesquisa ela constava que o ambiente que as famílias mais queriam, mais precisavam de reforma, era a parte do banheiro. E por que isso acontece? Porque, geralmente, as construções elas são feitas de uma maneira muito rápida, com o material que encontram ali naquele momento, que conseguem com uma facilidade, revestimento, uma série de outras partes da obra custa muito. Então, eles começam a construir ali, o quarto precisa de uma cozinha,
como uma forma de improviso e uma forma de, assim, eu preciso ter um teto, eu preciso ter pelo menos uma cobertura. E o banheiro ele fica de escanteio. Então, o banheiro é o último ambiente a ser projetado, enfim, a ser pensado dentro de uma casa. E outra coisa também, que é um problema recorrente, é a falta de iluminação e de ventilação natural. E aí tem muitas casas que elas, na parte da janela, ali das esquadrias, é um pedaço de madeira ou um pano. Então, às vezes, até possui algumas aberturas, mas essas aberturas estão ali com pano, com madeira. E aí você observa também, quando você faz a visita em dias, em horários diferentes, você fala assim, não, mas deve ficar fechado só, sei lá, à noite, quando vai dormir. E não, de manhã, à tarde, permanece fechado. Então, também há uma cultura dos próprios moradores, de alguma forma, de assim, não entenderem questões básicas que nós estudamos na universidade, por exemplo. Na importância de se ter a iluminação, a ventilação, pensar em outras alternativas. Então, não é algo que eles levam em consideração. Essa imagem é uma imagem do Jardim Colombo, e também tem um contraste muito grande, porque desse lado nós temos o cemitério Getsemane. E é muito engraçado, porque geralmente quando algumas pessoas fazem pesquisas sobre o Jardim Colombo, ou mesmo vão visitar e aí dá uma olhadinha, procura lá no Google Maps antes, né, para tentar entender um pouco do território, olham essa área e falam assim, nossa, mas ali do lado da comunidade tem uma área, tem um parque, tem uma vegetação densa, aquela coisa. E aí, quando as pessoas chegam na comunidade, entendem que não, que é uma área privada, uma área cercada, e que, inclusive, vários famosos estão enterrados nessa área. E aí também, aqui a gente consegue observar, né, o contraste da questão mesmo desde moradias para condomínios de classe média alta. Enfim, do outro lado tem a Giovanni Gronchi, aqui tem um trecho do córrego que corta toda a comunidade. Então, é aquilo, é muito desigual. E cadê as áreas verdes de dentro da comunidade? Cadê a infraestrutura urbana? Cadê o básico? Não existe. Assim, é muito difícil. Tanto é que, por exemplo, muita parte da infraestrutura urbana, como escadaria ou até mesmo alguns equipamentos públicos, foram construídos há muito tempo atrás por meio de mutirão. Então, hoje, no Colombo, nós temos, por exemplo, espaços coletivos, creche, cozinha comunitária, algumas escadarias, que foram feitos com os próprios moradores, que eles foram fazendo, com o apoio da associação de bairro, etc. Então, há esse trabalho de construir de forma coletiva, de colaboratividade muito grande. Ai, peraí. Opa. Ele é lento. Não, então tá bom. Aqui são outras imagens do córrego. Eu nasci e cresci no Jardim Colombo. A minha casa ela não estava tão próximo do córrego. E mesmo sem estar próximo do córrego, quando chovia, a primeira coisa que acontecia era alagar muitas casas, muitas casas. Entrava uma quantidade absurda de água. Então, eu lembro, tem algumas imagens que são muito frequentes assim na minha memória, que é a questão mesmo de... começou a chover, prepara os baldes para poder tirar água da chuva de dentro de casa, ou para poder pegar e ajudar algum vizinho, alguma vizinha, ou para pensar nessa mobilização, porque muita gente também acabava perdendo os poucos mobiliários que tinham, muita coisa acabava acontecendo. E essa outra imagem do meio também, eu gosto, mas, ao mesmo tempo, fico muito triste com essa imagem, porque as crianças, sem terem opções de espaços para brincar, acabam brincando à margem do córrego. Então, assim, o contato para você pegar uma leptospirose, algo do gênero, é muito grande. E pensar também que ter que ficar
correndo, sentindo aquele cheiro ruim, também é muito precário. Essa já é uma imagem mais recente do ano passado, das obras de urbanização que estão acontecendo atualmente. Eu vou falar um pouquinho também. E essa outra imagem também é ainda mais forte, porque você observa que, para as pessoas, de alguma forma, se locomoverem pela comunidade, precisa ter um improviso, precisa fazer uma ponte de madeira. E nessa área, era uma das áreas mais precárias do Jardim Colombo, porque era uma das áreas que tinham muitos barracos de madeira. E as desapropriações elas aconteceram em 2008 até 2012, mais ou menos. E aí muitas famílias, até hoje, recebem um aluguel social, que é muito baixo. E, enfim, e aí algumas áreas vão sendo reocupadas, outras não, porque tem uma liderança muito forte dentro do Jardim Colombo, que de alguma maneira consegue manter os espaços livres, enquanto há essa demora por parte do poder público. E tem algo que eu tenho falado muito, é muito importante que, principalmente dentro de planejamento urbano, exista ali prazos, metas estabelecidas, mas que tenham algumas ações, mesmo que sejam ações temporárias, para que esses espaços eles não fiquem abandonados, para que esses espaços eles não fiquem sem zeladoria, sem manutenção, sem cuidado. Então, eu vou mostrar, inclusive, para vocês um projeto que nós realizamos, o nosso primeiro projeto, que era um lixão, e pensar que, às vezes, você trazer outras alternativas para os espaços, enquanto, por exemplo, uma obra de urbanização não acontece, você acaba evitando com que atividades ilícitas aconteçam nesses espaços, com que virem, por exemplo, estacionamento. Então, há meios da gente evitar uma série de problemas, mas eu sinto que, infelizmente, as políticas públicas, elas que são desenhadas no nosso país, não há essa diversidade, né? Eu faço muito essa pergunta, né? Quem desenha as nossas cidades? Quem faz parte desse planejamento? Então, acho que, quando eu falo de políticas públicas, há coisas que, na minha cabeça, é tão óbvia por viver, por estar nesse cotidiano, e que eu falo assim, poxa, mas como? Como que não há um trabalho de conscientização, de educação ambiental na base? Como que não há um trabalho, de fato, de manter esses espaços para não serem reocupados, ou, enfim, para terem outras atividades? E aí, depois, uma das perguntas também que várias vezes me perguntam, mas por que as pessoas elas foram morar? Mas por quê? Começam a culpar os moradores por viverem nesses territórios, sendo que a gente sabe que também a questão, quando a gente vê toda a parte histórica, muito voltado para essa parte do planejamento urbano, para a questão da moradia, a gente sabe que não se tinha. Então, era na décadas de 50, de 60, o número de habitações sociais, por exemplo, que eram construídas, era muito pouca para a quantidade que precisavam. E essas áreas eram áreas fundo de vale, eram áreas que os proprietários eles não queriam, porque não tinha infraestrutura urbana. E foi ali que os moradores, de alguma forma, eles foram encontrando alternativas, e já que também estava próximo do seu trabalho. Aqui são algumas outras imagens, até da parte das remoções que estão acontecendo. Esse é o último setor que houve remoções. E a parte de remoções também é extremamente delicada, porque os contextos são muito diferentes. Então, tem moradias muito precárias, mas tem moradias que, por exemplo, tem o comércio no térreo. Então, como que você vai pegar e você vai tirar aquela pessoa que tem ali, que depende do comércio? Então, as tratativas para esse tipo de ação, elas são tratativas assim que levam tempo e que precisa ser pensada e conversado e dialogado com os moradores, quase que caso a caso, de uma forma bem individual.
Aqui é um mapa que mostra o projeto de urbanização, então ele corta toda a comunidade. Hoje, as ruas do Jardim Colombo são ruas estreitas, e as obras, no detalhe, as obras elas só estão acontecendo porque a prefeitura foi judicializada, porque essas obras elas deveriam ter acontecido há 18 anos atrás. Quando eu era criança, o meu pai ele me levava para reuniões de conselho gestor e eu visualizava as plantas, projetos, tudo, e falava, bom, e quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Sempre aquela pergunta. E aí, o meu pai ele é presidente da associação de bairro, em diálogo com a promotora de habitação, a Camila Mansur, ela deu causa ganha para a associação, e aí a obra ela tinha que começar de qualquer forma. E também é um processo ainda um pouco demorado, mas nós estamos observando, vendo alguns resultados. Então, tem toda a parte do sistema viário que vai ser refeita. Isso vai ser importante, porque, por exemplo, não passa um ônibus no Jardim Colombo, não dá para passar. Os transportes escolares é uma dificuldade imensa para estar naquele horário da escola, para pegar as crianças e levar. É muito difícil. Então, todo o sistema viário vai ser refeito. Alguns trechos do córrego ele vai ficar a céu aberto, justamente para a comunidade ter esse contato com a água. Vão ter novas moradias. Esse é o projeto da Adriana Levinsky. E aí tem o nome da empresa aqui de engenharia, que nesse momento que é a ETC, que ela está no Jardim Colombo, atuando primeiramente com a parte de infraestrutura urbana. Então, aqui são algumas imagens que mostram um pouco do projeto, como o projeto vai ficar, mas já houveram algumas alterações. Então, a quantidade de moradias mesmo tiveram que aumentar, inclusive a parte de andares. E eu gosto muito dessa imagem, enfim, o grafiteiro que fez essa intervenção, Favela Vive, eu acho que representa muito assim, um pouco, né, dali do nosso dia a dia, da nossa luta. E eu acho que também é bem simbólica para os trabalhos que nós desenvolvemos. Como a Gabi mencionou aqui, eu sou presidente do Instituto Fazendinhando. Bom, e dentro do Fazendinhando, nós temos alguns pilares de atuação. O primeiro deles, que é o engajamento comunitário. E há uma diferença, tá? Tem gente que acha que o engajamento comunitário é o mesmo que o processo participativo, mas não. Há uma diferença muito grande de você engajar a comunidade e de você ter o processo participativo. Nós temos também um outro pilar, que é a governança compartilhada, a sustentabilidade, design circular e a promoção da economia local. E nosso primeiro projeto foi o projeto da Fazendinha. Inclusive, o nosso nome, o nome do Instituto, ele se origina a partir desse projeto, dessa área. É uma área que tem aproximadamente 1.000 metros quadrados e tinha muito lixo, muitos ratos, até o Paulo conta para a gente que filhotes de cobra, escorpião, e no entorno dessa área tinham muitas moradias, né? Então, as crianças, as famílias, elas tinham que passar correndo, porque ficar olhando essa realidade era uma coisa muito, muito triste. E prejudicava também, de alguma forma, a saúde pública, né? E aí, ali em 2017, nós começamos um processo de mobilização, de retirar todo esse lixo, esse entulho, muito inspirados no projeto do Mauro Quintanilha, que é esse que está na foto, que fez uma transformação incrível no Parque Citier, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, de um lixão assim com uma área 8 vezes maior que a Fazendinha. Mas por que tem esse nome? A Fazendinha, antes de ser um lixão, ela era como se fosse uma fazendinha mesmo. Então, o seu Chico, ele cuidava da área e tinham vacas, galinhas, bois, plantações também. Ali é uma batata que o Mauro achou. Então, tinham várias plantações. Só que ele começou a ficar doente e ele já não conseguia mais zelar do espaço. E aí ele parou de cuidar.
e as pessoas começaram a jogar muito lixo, até porque ele tem um declive muito acentuado, tem 18 metros do ponto mais baixo até o ponto mais alto, e na parte de cima do Jardim Colombo, a coleta seletiva ela não chega. Então, os moradores eles precisam descer para jogar o lixo. Então, assim, não, tem um espaço vazio aqui, não tem um trabalho de educação ambiental, então vamos pegar e vamos jogar. E aí, aqui foram alguns mutirões, os primeiros mutirões que foram sendo feitos, a quantidade de lixo, uma quantidade absurda, muito grande. E um detalhe, nós tínhamos que tirar isso tudo com as nossas mãos. Não era uma coisa assim que, não, tinha uma máquina para tirar. Não, era tirar mesmo com as nossas mãos e passando por uma viela, que era uma viela bem estreita. Eu gosto muito dessa imagem, porque eu nunca imaginei na minha vida que, entrando na faculdade de arquitetura e depois me formando, que os meus primeiros projetos seriam voltados para tirar lixo, para trabalhar com reciclagem, para ir atrás de pneus. E eu acho que tem muito a ver com o tema do seminário que a Gabi conduz, porque eu acho que assim nós enviamos vários e-mails para empresas. Vocês podem doar pneus, vocês podem... E ninguém queria pegar, e ninguém queria doar. Então, vamos ser desobedientes e vamos fazer alguma coisa, e vamos atrás, mas não vamos ficar sem esses materiais. E aí a gente precisava dos pneus, que inclusive uma tecnologia que o Mauro ele traz, que ele é utilizado para conter a área, mas serve como arquibancada, serve para criar uma permeabilidade dentro dos espaços. E aí nós, desde o comecinho, nós sempre trabalhamos muito com o processo participativo, né? Então, entender o que a comunidade ela queria desse espaço, trabalhando também com a questão da educação ambiental, já desde o começo, para falar, olha, vocês não podem mais jogar lixo aqui, porque a gente poderia colocar uma placa, proibido jogar lixo, mas alguém iria respeitar? Não, as pessoas não iriam respeitar. Se tivesse lá uma placa, proibido jogar lixo, ninguém iria pegar, iria respeitar. Então, era necessário ter esse trabalho de conscientização ambiental, um trabalho de transformação cultural na base, para, de fato, as pessoas elas entenderem que o espaço é coletivo, que o espaço é delas, e que elas precisam zelar, que é ali onde vão estar as crianças, as famílias. E aqui é um pouco mostrando a evolução do espaço, das atividades. Nós estamos realizando festivais, mensalmente também realizamos atividades culturais, recreativas, educativas, para, de alguma forma, manter o espaço ele ativo. Essa imagem foi do último festival que nós tivemos no ano passado, e nós tivemos a participação de quase 700 moradores. Foi uma surpresa muito grande para a gente, mas por que aquilo? Porque muitas casas não têm quintais. Então, a fazendinha ela acabou se tornando o coração da comunidade. E é muito bonito, uma das coisas que eu vejo, que eu não imaginava que iria ver, pai levando a sua criança na fazendinha, porque eu falei assim, eu pensava assim, eu acho que vai ser mais a mãe, o vô, a avó, e eu vejo o pai também levando. Então, isso é muito representativo para a gente. Aqui são outras imagens. Então, quando a gente faz também, a gente procura atividades com as crianças, a gente faz parcerias com a escolinha que tem da tia Cris. Aqui outras imagens também, mostrando um pouco desse trabalho. Nesse dia, nós fizemos, nesse festival, que era voltado para a conscientização ambiental. Então, de alguma forma, nós usamos técnicas do urbanismo tático. Eu acho que vocês vão escutar bastante falar sobre urbanismo tático. São intervenções temporárias que, de alguma forma, causam um impacto no território. E ele é muito interessante, porque você utiliza muito a arte e a cultura. Aqui é uma imagem do projeto final, como ele vai ficar. Houveram algumas adaptações. Hoje a área, o projeto de urbanismo contempla a área da fazendinha. Então, nós continuamos intervindo no espaço para que não fique abandonado, enquanto as obras elas acontecem, porque também é um processo demorado.
Mas, depois de muita luta, a Secretaria de Habitação incorporou o projeto da Fazendinha, que foi desenhado por mim, por uma arquiteta, Verônica Vaccaro, que, inclusive, estudou aqui na Escola da Cidade. E, enfim, então para a gente foi uma vitória muito boa, muito importante, porque a gente não imaginava que eles iriam incorporar. Eles nunca deram um documento para a gente utilizar, formalizar a nossa atuação dentro do espaço. Então, eles incorporar o projeto dentro do plano de urbanização, para a gente foi uma vitória gigantesca. O outro projeto que nós temos é o projeto das fazendeiras. O projeto das fazendeiras ele surgiu em 2020, é um projeto mais recente. Na pandemia, foi um ano muito difícil, mas nós tínhamos muitas mulheres na linha de frente. E essas mulheres, elas que estavam ali ajudando, apoiando, fazendo mapeamento, cozinhando, etc., ajudando, às vezes, algum vizinho que tinha algum problema de saúde. E quando as atividades que nós estávamos desenvolvendo naquele momento, elas estavam terminando, chegando ao fim, nós pensamos assim, poxa, nós temos um número grande de mulheres que estão atuando. Fizemos uma pesquisa também, a gente sempre trabalha muito com pesquisa, e nessa pesquisa constava que tinha um número muito grande de mulheres sendo chefes de família, mães solo, morando de aluguel, desempregadas principalmente, elas estavam sem trabalho. E aí a gente pensou, bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós começamos com capacitações na área da gastronomia e depois falamos, mas por que não na construção civil? Já que era o setor, naquela época, que estava funcionando, que não tinha parado completamente. E aí nós enxergamos a construção civil como uma alternativa, como uma nova opção, como uma nova possibilidade para essas capacitações. Então, aqui são algumas imagens. Nós temos a cozinha comunitária, onde acontecem as capacitações, onde o trabalho também foi intenso durante a pandemia. Aqui algumas imagens na parte de baixo de cursos de artesanato, que ali também na pandemia aconteceram. Aqui já são outras imagens da atuação das fazendeiras, das aulas práticas. Inclusive, a gente teve até a participação da Gabi. Nós convidamos alguns profissionais, né, da arquitetura, principalmente, convidamos mulheres arquitetas, na verdade, para falarem um pouco da sua atuação. E aí a Gabi ela trouxe um pouco do contexto para essas mulheres, muito assim, como a Gabi sendo uma arquiteta negra, tendo uma atuação tão forte, de que forma pode também ali inspirar, pode mostrar outras visões para essas mulheres, né, delas acreditarem também no talento delas. Então, foi muito bacana. A gente teve esses momentos de aulas teóricas, de bate-papo, de troca. E é muito bacana quando a gente se reúne nos grupos assim. E também as aulas práticas, e as aulas práticas acontecem nas casas delas. Então, isso é muito interessante, muito importante para a gente, porque também, de alguma forma, elas vão reformando as suas próprias casas. E aí o custo, quando a gente fala em reformar, fala em ATIs, em reformar moradias, o custo ele não é tão barato. E aí, quando há a criação de uma metodologia dessa, onde as mulheres elas realizam a intervenção, a obra na sua própria casa, cai muito. E aí a gente consegue ter um número maior de reformas acontecendo no território. E aí nós tivemos capacitações, não só no Jardim Colombo, na comunidade do Porto Seguro, do Panorama. Aqui também a presença delas no mercado de trabalho. Dentro dessa metodologia, nós buscamos conectá-las com o mercado de trabalho. Tem fazendeiras que elas fazem a capacitação porque elas querem aprender, porque elas querem adquirir conhecimento e saber intervir dentro da sua própria casa ou não serem enganadas por um pedreiro, porque é muito fácil dar um problema com o pedreiro. Então, elas querem fazer a capacitação para adquirir esse tipo de conhecimento. Mas já tem outras que elas querem justamente para trabalhar mesmo. E a Vânia, por exemplo, essa foto ela mostrou, foi muito... E eu acho que foi até no ano que você estava, Gabi, na Casa Cor, e eu não sabia disso. E ela, quando a gente foi fazer o tour com elas, ela falou assim, ela contou para a gente, falou assim, fui eu que fiz. E aí a gente... e aí foi uma surpresa muito grande, assim, porque, poxa... ver a atuação delas também dentro desses espaços, acho que é muito significativo. E a filha dela estava nesse dia. E aí a filha dela ficou toda orgulhosa de ver
a potência ali que a mãe, que ela é. Hoje ela trabalha acho que é na Lab 88, se eu não me engano. Enfim, então a gente vai fazendo ali algumas conexões. Por último, nós temos o projeto do Fazendo Lar, que é voltado para a moradia precária. Nós temos alguns mutirões que acontecem, mas, além dos mutirões, também a questão da reforma, seja por ambiente ou a moradia ela completa. E aí, uma das metodologias também que nós utilizamos é a questão do design circular, né? Então, fazer o reaproveitamento de materiais. Hoje, a gente recebe muitos materiais da Casa Cor, de escritórios de arquitetura também, e, às vezes, de pessoas que estão reformando o seu apartamento, e aí tem, às vezes, ali uma peça sanitária, poxa, quer trocar, tudo bem, mas a gente faz essa conexão e recebe. E parece uma coisa mínima, mas, gente, faz uma diferença tão grande, porque quando nós falamos dessas moradias precárias, tem gente que não tem uma porta, tem gente que não tem uma janela, tem gente que não tem um lavatório. Então, se a gente recebe esses materiais, a gente consegue reaproveitar, consegue fazer bazar da construção civil e doar. Nós não vendemos, nós doamos, ou utilizar nas reformas que nós fazemos. Aí tem a casa do Tiquinho, que a reforma repercutiu bastante. Eu chamei de a casa de 4 metros quadrados. Eu chamo de casa. Eu sei que assim não é que eu chamo de casa, mas não é porque é uma casa assim. Mas era a casa dele, a realidade dele. E aí o Tiquinho, como nós conhecemos o Tiquinho? O Tiquinho ele é um morador muito antigo da comunidade. Eu também já conhecia ele há um bom tempo. Mas nós estávamos realizando um mutirão na vizinha dele. E o Tiquinho ele foi uma das primeiras pessoas que falou assim, eu vou lá ajudar. E aí a outra vizinha dele falou assim, a gente lá organizando o mutirão, a outra vizinha dele falou assim, é porque vocês não viram a casa do Tiquinho. Aí, como assim não vimos a casa do Tiquinho? Não tem banheiro, é uma casa minúscula. E aí, imediatamente, nós fomos ver a casa para poder entender. Gente, mas foi um susto tão grande, porque, assim, ver moradias em madeira, essas coisas, meio que eu já estava acostumada. Mas você entrar numa casa de 4 metros quadrados, que não tinha pia, que não tinha geladeira, que não tinha banheiro, que tinha um pedaço de madeira, que era uma cama elevada, como a casa ela tem um pé direito relativamente alto, então ele encontrou como alternativa, vou fazer a minha cama improvisada elevada. E aí, ali, ele dormia embaixo, tinha um sofazinho, alguma coisa assim, as coisinhas dele, mas uma situação muito humilhante. E aí ele conta que, para subir na cama, ele tinha que quase que escalar. E, à noite, ele falava assim, eu não desço à noite, porque eu tenho medo de cair. Então, se ele tinha vontade, à noite, de usar o banheiro, ele não conseguia. E aí também uma outra coisa que no final da obra eu fiquei sabendo, que eu não sabia, tem esse vaso sanitário, né? E você pensa assim, não, mas tem um vaso ali, pelo menos usa. Não tinha, um vaso sanitário, ele não tinha conexão, não tinha. Ou seja, o que ele tinha que fazer? Ele tinha lá o vaso, ele pegava a água de fora, fazia as necessidades dele, e depois ele tinha que limpar o vaso. Então, era uma situação assim muito humilhante. E aí vocês podem perguntar, mas deve ser um caso isolado. Não é um caso isolado. A maneira como o Tiquinho ele estava vivendo, eu queria muito dizer para vocês que só o Tiquinho que vive dessa maneira. E não, gente, é uma tristeza dizer isso, mas há milhares e milhares de pessoas vivendo nessa realidade. E aqui é um pouco da transformação. Nós também fizemos o reaproveitamento de materiais, teve essa estrutura que eu desenhei, pensando muito na questão de acessar a cama, uma nova estrutura da cama, mas, ao mesmo tempo, para criar módulos onde ele pudesse guardar as coisas dele. Aqui tem outras imagens. Nós conseguimos ampliar uma coisa que foi muito importante no processo. A vizinha dele cedeu debaixo da escada dela para a construção do banheiro.
Então, a casa passou a ter quase 8 metros quadrados e ter um banheiro mesmo, de fato. Tinha uma pia ali? Não, mas tem que ter ali um lavatório no banheiro, para ele lavar a mão no banheiro e fazer as coisas de forma separada. E aí a casa ganhou mais iluminação, ventilação. Aqui são outras imagens que mostram um pouco do projeto. Mais algumas. Esse também foi um projeto que nós fizemos da casa da Daniela, lá no começo, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Não, minto, foi em 2020, uma casa de 20 metros quadrados, minúscula também, e praticamente todos os materiais que vocês estão vendo, com exceção do gabinete, que nós tivemos que comprar, e da pia, mas o restante foi foi doado, foram os materiais doados que nós reaproveitamos esses materiais. E, bom, eu acho que eu acredito muito no empoderamento comunitário. Acho que é um dos pilares para essa transformação ela acontecer. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, de alguma forma, é falar da importância da arquitetura, falar da importância que há no trabalho que vocês estão estudando, mas que vocês podem atuar também. Há um mercado crescente cada vez mais dentro dessa área. Eu estava comentando há pouco com a Bia, falando assim, olha, vão abrir editais daqui a pouco para a contratação de profissionais, já formados, de quem está estudando, para atuar nessa área, porque o número é muito grande. O número de moradias precárias é absurdo. Nós estamos falando de milhões e milhões dentro do Brasil. Então, ali, de alguma forma, é extremamente importante a gente entender a função da arquitetura voltada para esse lado social, o impacto que causa, não só no lado estético, mas na qualidade da vida dessas famílias, na autoestima. Enfim, tem uma série de benefícios. Então, acho que o intuito hoje aqui é, de alguma forma, mostrar, né, como a arquiteta é rebelde, desobediente, que acabou indo por um outro lado da profissão, porque queria mesmo, de alguma forma, ver essa transformação. E aí, pode ser que muita gente pense assim, mas você nunca atuou em outras áreas da arquitetura? Eu já atuei. Já atuei na SEAB, que é a Secretaria de Habitação, na Secretaria de Infraestrutura Urbana, como estagiária, em escritórios, o próprio escritório da Adriana Levinsky, eu trabalhei lá, fui funcionária pública, mas sempre o meu maior objetivo, o meu maior intuito era ver a mudança acontecendo na minha comunidade. Eu escolhi fazer arquitetura porque eu queria ver essas transformações. E hoje eu fico muito feliz, de alguma forma, de ver cada vez mais a arquitetura social se reverberando em diferentes territórios, em ver cada vez mais profissionais interessados por essa área, nas conexões que estão sendo feitas, porque é desesperador você saber que existem essas situações, e mais que, de alguma forma, ali a gente consegue, com a nossa técnica, com o conhecimento que a gente adquire aqui na faculdade, proporcionar também essas mudanças. Então, acho que é isso. Obrigada, Gabi.